E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho? E aí, que tal a gente fazer uma colheita? É, isso mesmo, vamos trabalhar na colheita. É, mas não é a gente que vai fazer não, a gente só vai ajudar na colheita. Entendeu? Vem comigo que a gente vai aprender isso aqui junto na lição. Bagunçou meio aí na introdução, mas você vai entender muito bem aqui. A nossa lição vai explicar isso pra gente de uma maneira muito dinâmica. Bom, antes da gente entrar diretamente na lição, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial para um camarada aí que me ajuda muito, é um ponta firme que eu tenho, que é o Maciel. As capas aqui dos nossos vídeos, é ele que faz pra gente. As programações aonde eu vou, que eu participo, quando as pessoas pedem, Beto, tem como fazer uma arte aí pra gente poder apresentar essa arte? O Maciel me ajuda e ele faz isso voluntariamente. Apesar de ser o trabalho dele, ele faz voluntariamente, que ele fala o seguinte, é uma maneira que eu tenho de ajudar na pregação do evangelho. Então, galera, segue ele lá, o cara é bom, você tem que ver as artes, vai lá ver o trabalho dele que você vai entender, tá joia? Bom, vamos lá. A nossa lição é o seguinte, momento predestinado, esse é o título da lição. O nosso texto base, ele está em Apocalipse 14, vai dos versos 14 até o 20. Dá uma lida lá para você entender todo o contexto da nossa lição. E a nossa tirinha, o nosso quadrinho é esse daqui. Tá vendo aí? Bom, aqui... Peraí, volta aqui. Não sou eu que vou comentar, não. Eu trouxe um convidado especial, falei que ia ter uma surpresa para vocês aí. É mesmo, é? As nossas lições a partir de hoje, o quadrinho, a nossa tirinha ali, né, história em quadrinhos, nós vamos ter alguém especial aqui, um amigo, uma amiga, comentando pra gente. E o primeiro é esse jovem aqui, que é uma bênção pura, sem mistura. Vai lá, meu amigo. Cara, eu simplesmente amo a tirinha da lição contexto. Tá certo que pra mim a tirinha da lição da semana passada é insuperável lá, do anjo tweetando, segue o fio e essas coisas, eu achei demais. Mas a sacada da tirinha da lição dessa semana também eu achei completamente dentro do contexto. Porque se liga só, o texto, a lição, o texto-chave, vem falando de duas colheitas. A primeira colheita vai ser a dos justos, né? E aí a gente vai estudar ao longo da lição e o Beto vai falar mais sobre isso. E a segunda colheita já é da galera que não estava dentro do que era esperado. E quando a tirinha traz o meme, e com certeza você já viu esse meme do poderia ser a gente, mas você não colabora, eu acho que está muito dentro do sentimento que esse meme traz. Se você já usou esse meme, se você já viu na internet, se identificou, o contexto original é assim. Aqueles que, né, ainda estão à procura da pessoa prometida, da pessoa amada, da pessoa certa, posta isso aí ou vê isso aí e fala assim, olha só quanta coisa boa a gente podia estar vivendo, mas como você não colabora, a gente não consegue. Eu acho que é esse o Espírito de Deus também, várias vezes, principalmente dentro desse contexto. Olha só o que eu estou guardando para você, mas você não colabora. Bom, pela tirinha a gente já percebe o que vem essa semana. É aceitar o puxão de orelha e aguardar agora a tirinha da próxima semana e ver o que eles vão trazer. Abraço! Valeu, Enzo, muito obrigado. Falei com vocês, só gente boa, só gente 100%. Enzo, brigadão mesmo. Segue o Enzo lá nas redes sociais dele, tá bom? O texto nosso, ele fala sobre uma grande colheita. E o seguinte, Cristo, Deus, em todo momento da humanidade, ele nunca fez nada sem avisar o seu povo antes. Ele sempre comunica ao seu povo. Nós temos isso no dilúvio, nós temos na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda, no juízo investigativo que a gente tem lá em Daniel, ou seja, ele sempre mostra para o seu povo as intenções dele, o que ele irá fazer. Ele nunca esconde as coisas do seu povo. E a mensagem para o nosso tempo está dentro de Apocalipse. As 3 mensagens angélicas são mensagens urgentes para o nosso tempo. E elas começaram em 1844. E essa mensagem final dos 3 anjos é uma mensagem que Jesus adverte, chama o seu povo a centralizar. Olha aqui, presta atenção. Igualzinho ele fez no dilúvio e em todas as outras que a gente falou aqui. Ei, meu filho, se liga, é isso que ele está falando com a gente. As decisões que nós estamos tomando hoje, frente ao grande conflito, frente a essa batalha, é o que vai definir a nossa eternidade. Você já assistiu o filme Gladiador? Lá tem o General Máximos, interpretado pelo Russell Crowe. Mas tem uma frase que ficou eternizada pelo General Máximos.
do filme, que ele fala o seguinte: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E isso dá para aplicar para a gente, sim. As decisões que estamos tomando, aquilo que estamos fazendo na nossa vida hoje, vai ecoar na nossa eternidade. Ou seja, se nós vamos estar lá com Jesus na eternidade ou não. Simples assim, filhão. O Apocalipse 14 é uma mensagem, é a última mensagem para um mundo de pecado, um mundo que está doente e que não procura a cura. É a última mensagem, meu irmão. Depois dessa não vai ter outra, não. E o interessante é que lá em Apocalipse 22, chama mais uma vez a decisão. Por algumas vezes Jesus Cristo fala: ei, eu estou voltando. Ei, estou voltando, está pertinho a minha volta. Aquele que é ímpio, que faz iniquidade, que faz o mal, continua fazendo. Agora, aquele que é bom, continua fazendo a bondade. Ou seja, o resumo aqui é o seguinte: qual é a decisão que você está tomando? Porque quando ele voltar, não vai ter mais o que fazer. A preparação é agora antes da vinda dele. Não é quando ele chega. Você que está namorando, começo de namoro. Um presente enviado pelo meu senhor. Seu namorado, pra irmãzinha aí, ó. Namorado liga: ei, amor, tô indo aí te buscar. Você vai se arrumar na hora que ele chegar? Começo de namoro? Duvido. Você vai estar pronta antes. E é mais ou menos isso daqui. Cristo vai vir nos buscar. Nós temos que estar pronto antes. O nosso texto-chave, ele traz pra gente uma analogia sobre grãos e sobre uvas. Lembra que eu falei de agricultura lá, de colheita? Os grãos são as pessoas justas. As uvas são aquelas pessoas que não aceitaram o chamado de Cristo. E é muito forte o texto. Lê lá para você ver o que vai acontecer com as uvas. É muito forte isso. E o interessante é que a gente falou semana passada sobre que Jesus já ganhou. E aqui, vamos colocar uma outra analogia para você. Um jogador tem um time querendo comprar o passe dele. Se você observar na Bíblia, que Jesus sempre vem advertindo a tomar uma decisão, é o tempo inteiro o dono do time falando o seguinte: ei, eu quero comprar o seu passe. Quanto custa? Na verdade, ele já pagou o preço. É só você escolher. E o detalhe, esse time já é o campeão do campeonato. O interessante é que Jesus já fez tudo que deveria ser feito para essa colheita acontecer. Só que ele dá o livre-arbítrio para a gente. A escolha vai ser sua. A única coisa que Jesus não pode moldar na gente é o nosso caráter. Então a gente tem que estar preparando esse caráter agora. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente aqui. E esse texto mostra pra gente a justiça de Deus para os dois lados. Ou seja, aquele que fez aquilo que Cristo pediu em toda a sua vida, a recompensa vai ser gloriosa, vai ser grandiosa. Agora, aquele que não cumpriu, que não aceitou o chamado, também vai ter a sua recompensa. Em Apocalipse 14, nós aqui estamos assistindo o cumprimento de uma promessa que Cristo fez lá nos Evangelhos, lá em Marcos, por exemplo. Ele fala o seguinte: vocês vão ver o Filho do Homem voltando no trono em glória e poder. E não é isso que João fala aqui em Apocalipse 14? Eis que eu estou vendo uma pessoa parecida com o Filho do Homem. E quando nós vamos para os Evangelhos, nós ali identificamos que Cristo usava muito esse termo. Era um que ele mais gostava, na verdade, né? O Filho do Homem, 82 vezes. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está se colocando, se comparando, se aproximando de nós, seres humanos. E o que mais mostra que ele se aproximou da gente foi o seguinte: que ele foi tentado em tudo. Em tudo que nós somos tentados, Jesus foi tentado, mas ele foi vencedor. Daí, então, o título que ele tem de poder nos salvar. E outra coisa interessante que João traz para a gente aqui em Apocalipse 14 é o seguinte: fala que ele viu esse Filho do Homem sentado sobre uma nuvem branca, quando ele está voltando. Quando Jesus subiu, quando ele ascendeu ao céu, lá em Atos, fala que ele começou a subir e ele sumiu no meio das nuvens. Ou seja, da maneira que ele subiu, que as nuvens estiveram ali com ele, ele vai voltar sobre as nuvens. Você está vendo a conexão que Cristo faz com todos os detalhes da primeira vinda, das promessas que ele fez com a segunda vinda? Ah, Jesus é maravilhoso. Gente, eu fico impressionado. Falei com vocês que eu sou apaixonado pelo livro do Apocalipse. Então, se eu empolgar muito aqui, você me desculpa aí, tá bom? Mas eu sou. E daí? Também dá pra gente entender a expressão Filho do Homem como uma expressão de juízo, lá de Daniel 7. A gente vai estudar um pouco melhor sobre isso daqui a algumas semanas, sobre Daniel 7. Mas nós temos ali a cena do juízo.
Lembra que eu falei semana passada que tem alguns pastores que proíbem os membros de estudar Apocalipse? O livro do Apocalipse é o livro mais lindo da Bíblia, ao contrário do que muita gente fala, que é um livro terrível. Não é, é o livro mais lindo da Bíblia. E o seguinte, ele vem do próprio Deus. Revelação que Deus deu a Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu aos anjos, que mandou os anjos falarem para o João. Aí o João foi lá e falou para as igrejas. Você viu? Veio toda uma escadinha. Foi passando de um para um. E João passou a mensagem para quem? Para mim e você. Nós temos que continuar essa mensagem. Mostrar que a colheita está muito próximo. Que Jesus vai voltar. E nós temos que revelar esse amor maravilhoso. O livro do Apocalipse fala de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus está fazendo e que ele vai fazer para nos buscar, para salvar a gente. Olha a nossa rede semântica aqui. A palavrinha é essa, ó. Tá vendo aqui? Colheita. Aí agora você vai expandir ela. Colheita, qual é a palavra que vem à sua mente? Eu vou ajudar com uma palavra aqui, tá bom? Colheita. Preparo, ou seja, você tem que preparar a terra. E aí, o que pode trazer para você aqui? Jesus Cristo vai fazer a colheita, mas nós temos que ajudar a preparar esse terreno fazendo o quê? O que eu falei? A revelação veio para todo mundo, está na nossa mão hoje, nós temos que continuar revelando essa mensagem. Então, coloca aí o que você acha. Eu vou esperar, lembra que eu esperei semana passada? Sou um cara paciente. Responde aí, vai. Vamos fazer mais uma comparação aqui da volta de Jesus dentro do texto que nós estamos estudando, de Apocalipse 14, verso 14 a 20, com a época que ele esteve aqui na Terra. Fala que ele está voltando no trono com uma coroa na cabeça. Essa coroa, quando nós traduzimos para o original, a palavra é Stefanos, que significa simplesmente o seguinte, vitória, vencedor. Jesus é vencedor, já falamos isso. Então, essa coroa que ele está tendo na sua cabeça, está trazendo? Não, está na sua cabeça. Ah, bom. Ela significa vencedor. E quando nós olhamos para a crucificação, a coroa de espinhos que ele usava significava vergonha, significava algo ruim, pejorativo. Então você está vendo como tudo que Jesus passou aqui, por mim e por você, agora ele mostra o poder e a glória dele. Está vindo buscar-nos para vivermos junto com ele, com esse poder e glória. E um anjo chega para ele e fala o seguinte, ei, pega sua foice aí e você já pode colher. A seara, né, já está tudo pronto para ser colhido. Em outras palavras, o seguinte, pode buscar os teus filhos, vai buscar aqueles por quem você morreu. Rapaz, lembrei da música do Arautos aqui, hein? Só que eu não vou cantar de maneira nenhuma, tá bom? Hashtag graças a Deus. Se você quiser, depois você procura lá, uma música linda, mas eu não vou estragar a música do Arautos. Não, não adianta assistir não. Para, não vou não, rapaz. Vamos para a lição aqui, concentra, foco. Aqui dá pra gente entender claramente sobre o caráter. Deus não vai transformar o nosso caráter. O nosso caráter é moldado dia a dia aqui na Terra. Ou seja, se eu vou plantar coisas boas, se eu vou levar coisas boas, eu vou ter um bom caráter. Agora, se eu só estou plantando coisas ruins, se eu só coloco coisas na minha mente que vai deteriorar ela, eu estou moldando um caráter ruim. E o seguinte, Jesus, quando ele voltar, ele não vai mudar o seu caráter. Ó, voltei, estou aqui, vou mudar o seu caráter. A gente tem que se preparar agora, tem que estar arrumadinho para quando o namorado, a namorada, dei um exemplo aqui, a gente tem que estar arrumadinho agora para quando o noivo vier buscar a gente, já está pronto. E quanto mais a gente demora para responder o Espírito Santo, quanto mais endurece o coração, mais difícil fica de falar. Lembra do que o Enzo falou aqui? O termo que ele usou lá? Jesus falando, ei, podia ser a gente, mas você não colabora. Estou aqui tentando te ajudar a moldar o seu caráter, mas você não me escuta, você não me ouve. E aí, meu jovem, não tem o que ele fazer. Se você não quer ouvir, ele não pode fazer mais nada. Que ele já fez tudo. Nós já não falamos isso daqui? Quantas vezes nós vamos ter que falar? Jesus fez tudo. Morreu por você, derramou todo o sangue dele na cruz por você. Você está enrolando. Ó, nós estamos enrolando, a verdade é essa. Todos nós temos que buscar a cada dia melhorar o nosso caráter. Vamos aprofundar um pouco mais sobre caráter? A gente aqui como ser humano, a gente pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa ignorante, arrogante, dentro do trabalho, dentro da escola, que dá ainda para disfarçar. Enquanto alguém não descobre totalmente essa arrogância, a gente é até aclamado. Vamos colocar o exemplo aqui de uma pessoa que é um mau atendente. Enquanto
patrão dela não descobre isso, não vê que ela trata mal as pessoas, ela vai continuar ali tranquila, vai parecer uma boa pessoa, tá entendendo? Só que na agricultura, por exemplo, a gente está falando aqui da colheita, usando essa ilustração dentro da Bíblia, não tem como você esconder. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Certa vez eu me mudei para perto da minha mãe, e a minha mãe tem uma mão muito boa para poder trabalhar com plantas, essas coisas. E eu falei assim, vou fazer uma horta de alface. Fiz um canteirinho lá, cavei, afofei a terra, quase morri, diga-se de passagem, né, que não era acostumado a fazer, e plantei alface. Falei, agora vai crescer, coloquei a sementinha lá, e começou a crescer e parou. Encroou. E aquilo não ia para frente, de jeito nenhum. A minha mãe chegou, mexeu um pouquinho para lá, mexeu um pouquinho para cá, já tinha algumas boas semanas que aquele troço não desenvolvia. Minha mãe mexeu um pouquinho, fez isso, fez aquilo, o negócio brotou e deu vários pés de alface lindo. Ou seja, eu não fui um bom agricultor, minha mãe foi. A própria planta mostrou que eu não soube trabalhar com ela, mas a minha mãe soube. Isso é o nosso caráter. Não dá para esconder de Deus, não dá. O que você faz aqui hoje, lembra da frase lá do começo, vai ecoar na sua eternidade. O seu caráter tem que ser moldado aqui nessa terra, com a ajuda de Cristo, mas você que vai fazer as escolhas para que isso aconteça. Meu jovem, que você possa a cada dia fazer boas escolhas, que você possa ser o grão que Cristo vai colher e também plantar a semente do Evangelho por onde você for, anunciar o Apocalipse. As nossas escolhas vão fazer a diferença no nosso caráter. Cristo está voltando. Lembra que eu falei que a única coisa que não vai ser mudada é o nosso caráter? Quando Cristo voltar, vamos supor que eu durma no Senhor agora. E Deus fala, não, Beto vai dormir, acabou a vida dele. Quando Cristo voltar, eu vou ressuscitar com o mesmo caráter. E agora eu faço a pergunta para você agora. Deus coloca você para dormir. Olha aqui nos meus olhos azuis. Presta atenção aqui nos meus olhos. É azul. Olha pelo olho da fé. Mas vamos falar aí, que você descanse agora no Senhor. Quando Ele voltar, Ele vai te ressuscitar. Você vai ressuscitar com o caráter que você morreu. E aí? Isso vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim? Pensa nisso, tá bom? Se aprofunde a cada dia dentro da Bíblia, dentro da lição, que você possa estar se aproximando de Cristo e tendo um caráter com bons frutos para ser uma boa colheita quando Cristo voltar. Um abraço para você, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe muito. Espero que tenha te ajudado. Um abraço, fique com Deus.